Você tem medo de perder a sua reputação? Você tem medo do que os outros vão pensar? A palavra de Deus pode te ajudar nisso. Em Gálatas 2, a partir do verso 11, a gente acompanha Pedro em Antioquia, fazendo uma viagem missionária. No relato do apóstolo Paulo, a gente vê que Pedro, ele estava ali com os gentios e ele comia normalmente, só que quando chegam outros judeus, da parte de Tiago, ele começa a ter um comportamento totalmente diferente. O texto é interessante porque existe respaldo em outra parte da Bíblia, lá no livro de Atos, no capítulo 10 e 11. No capítulo 10 a gente vê Pedro pregando para Cornélio, que era um homem gentio, e toda a sua casa é batizada e todo mundo aceita Cristo. No capítulo 11 a gente vê os judeus sufocando Pedro, por que ele estava lá, por que ele comeu com essas pessoas, por que ele batizou essas pessoas. Pedro acaba tendo que prestar contas e acalmar aquelas pessoas porque ele procedeu daquela forma. Quando a gente volta para Gálatas, a gente percebe que Pedro agiu daquela maneira por medo do que os outros iam pensar. E quantas vezes na nossa vida também não é assim? A gente passa por uma situação e depois, sendo colocados sobre circunstâncias parecidas daquela mesma situação que a gente viveu, a gente acaba recuando ou sendo medroso ou agindo de uma forma totalmente estranha só porque a gente tá com medo de perder a nossa reputação. Só porque a gente tá com medo de o que os outros vão pensar de mim. O que vão pensar se eu falar dessa maneira ou se eu me posicionar de tal forma, de X ou Y forma. Mas a verdade é que quando a gente paralisa, muito preocupado com o que os outros estão pensando da gente, os outros só estão, na verdade, vivendo a vida deles. É bom ter em mente também que a gente não é o centro do mundo, a gente não é o centro das atenções. E nessa vida a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Muitas das vezes a raiz das nossas inseguranças é a soberba. A gente não pode ter a soberba de querer ser elogiado o tempo todo, de ser querido ou aplaudido o tempo todo. Nunca vamos conseguir agradar todas as pessoas. Portanto, é melhor a gente ser fiel ao que a gente realmente é, a nossa essência, do que ter a aparência de alguma coisa só para tentar deixar todo mundo feliz. A gente não tem como fazer isso. O próprio Senhor Jesus nos ensina que aquele que quiser se prender à sua vida vai perdê-la, mas aquele que quiser perder a sua vida vai achá-la. A gente tem que procurar sempre ser assim, gastar a nossa vida procurando ser quem realmente somos. E só assim a gente vai poder fazer diferença no mundo, sendo aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Não ter aparência ou tentar agradar a todos. Espero que essa palavra tenha te edificado no dia de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e até o próximo vídeo.